Estamos aqui com Adriano e Leila, pastores aqui na cidade de Suzano. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida missionária. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom estar aqui e participar desse momento. Como é para vocês? Eu queria que vocês tentassem explicar um pouco o que é a vida missionária. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá. Eu não consigo enxergar a minha vida sem ou achando que a vida missionária é algo à parte, né? Ou como se eu tivesse uma vida e eu poderia ter a vida missionária. Acho que no nosso caso, né, nesses anos todos, virou uma coisa só. Então, a vida missionária é o meu estilo de vida, é quem eu sou. É quem eu acordo, é quem eu vou dormir, é quem eu relaciono com pessoas na rua, é o quem nós falamos, não é? Porque a nossa vida representa o reino de Deus. E uma vida missionária, com certeza, é representar o reino de Deus. Então, eu creio que, talvez a maturidade, eu não sei, a maturidade da nossa fé cristã chegou em um ponto que vida missionária é o que nós somos, é a nossa vida, é o estilo de vida, é o vida na vida. Né? Eu não me vejo fazendo outra coisa se não for representar o reino do meu Senhor. Então, para você, Adriano, aquela divisão secular e santo, isso não existe. Não existe. Nossa vida é uma coisa só. Não. Acho que foi muito forte mesmo, né? Acho que já vinha em um processo. Acho que desde 2011, quando nós mudamos, né, da Bahia para São Paulo, onde nós buscamos aquele envolvimento maior com o Espírito Santo, aquela experiência maior com o Espírito Santo, mas eu acho que o marcante mesmo foi quando nós abandonamos mesmo a questão da profissão, né? Então, naquele momento, não existia um Adriano dentista e um Adriano pastor, um Adriano missionário, não. Aí sim virou uma coisa só. E que não é necessário isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem ter a sua profissão e ter essa vida missionária. No nosso caso, eu acho que por falta de, talvez na época, uma maturidade, um conhecimento maior, a gente fazia essa divisão ainda. Então, acho que 2014 isso foi mais forte na gente, né? 2015 no sertão mais ainda. Então, alguém que exerce uma profissão, que vai assistir esse vídeo, pode entender que a profissão dele pode ser o campo missionário dele. Com certeza. Com certeza. O fazer discípulos, né, a ordem de Cristo fazer discípulos, ela é para qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer lugar. O que está relacionado aí é a minha obediência, o meu coração, né, a minha obediência à palavra, o meu coração para com Deus e para com o próximo, né, e como eu toco a minha vida, né. Eu tenho um pastor que eu conheço, um pastor chamado Deus Dedit, que ele nos ensina sobre finanças, né, e a finanças, né, é uma das coisas que nós honramos a Deus, honramos as nossas famílias e honramos o próximo. Então, eu creio que missões tem muito a ver com isso. Aquilo que chega às nossas mãos, sendo através de um trabalho secular ou sendo através de uma vida de ofertas missionárias, o dinheiro é a mesma coisa. Honra a Deus, honra honra a minha família, honra o meu próximo. Ok. Leila, fala um pouquinho sobre a família, a casa. Vocês vieram da Bahia para cá em 2011, não é isso? Sim. Vocês eram dentistas, tinham um consultório lá, trabalhavam, crianças na escola. Quando vieram para cá, o que mudou assim? Você consegue estabelecer algum tipo de diferença? Rotina da casa? Como é que ficou? Conta um pouquinho. Na Bahia, quando a gente morava, a nossa família, vira e mexe, a gente recebia gente também para passar uns dias, passar um tempo em casa. Então, assim, acho que Deus já foi começando a trabalhar com a gente desde lá. Quando a gente veio para Suzano, a gente recebeu umas irmãs para morar com a gente. Então, querendo ou não, a vida missionária, de base comunitária, começou já dentro de casa. Ok. Né? Recebendo amigos para morar. E aí, quando a gente foi para o campo, para mim já estava normal, que já era normal, né? Assim, aí foi bem tranquilo. Vocês foram morar, então, na primeira missão que vocês foram fazer, vamos chamar assim, foi no sertão? Foi em Crato. Em Crato. E vocês moraram numa casa que era uma moradia coletiva, então?
com nós dois, os 3 filhos, né? Aham. Mas quantos? 15? Chegamos a ter... 15, foi? Vamos botar a média de 13 missionários. 13. 18 pessoas na casa foi um... 18 bem real. A família aumentou. E como é que foi isso, então? Essa fase aí. Conta aí algumas lembranças que você tem. Ó, na questão do nosso casamento foi bem tranquilo, porque assim, a gente fechava a porta do nosso quarto, ali era nós dois e fora era a minha família, como o senhor falou, a nossa grande família. Aham. Mas assim, realmente teve assim, uns ajustes Desafios. no começo, desafios, porque todo mundo diferente, né, de Aham. criação diferente. Mas assim, foi se ajustando com a ajuda do nosso pastor. Foi ajustando, e depois assim, quando uma pessoa, outra, ia para outra cidade, para outra base, a gente sentia bastante. Aham. Tanto é que no final ficamos nós 5, mais 2 missionários. Aí parecia que a casa estava vazia, né? Mas foi muito de bom. 18 para 7, Pra 7. ficou vazia a casa, né? Mas foi muito gostoso, assim. Aprendi muito com cada um que a gente conviveu ali, né? Aham. Que ótimo. Muito bom. Em Crato, como é que vocês começaram o trabalho? Olha, acho que uma das grandes direções que nós temos, né, como missões, é a oração inicial, né? Crato começou, na verdade, em 2012. Nós sempre lembramos de 2013, que foi a visão do Senhor. Mas em 2012 a gente já almejava, já sonhava por missões. Se parar para pensar, a ida para Crato em 2015, ela começou a ser gerada em oração desde 2012. Certo. E a chegada em Crato, eu lembro que foi um mês. Foi um mês de jejum e oração direto, né? Até sair. E aí a saída foi o quê? Foi relacionamento, né? Crato começou com uma igreja nas casas, né? Mas não é uma igreja na casa só, uma igreja nas casas porque tinha um estudo, ou porque tinha uma reunião de célula. Não, era porque era uma igreja de relacionamento. Então, visitava um, que visitava o outro, que apresentava o outro, que apresentava o outro. Até isso um dia virar realmente uma célula ou um local de estudo ou um ponto, né, de pregação. Que vivemos tudo isso, né? Mas foi bem gostoso. Nessa questão do vida na vida mesmo, né? Ok. Fala um pouquinho sobre as primeiras reuniões, sobre as reuniões coletivas. Como é que foram os primeiros cultos, o pessoal saber? As primeiras reuniões, vamos botar assim, nos lares, né? Foi bem engraçado porque rapidamente teve uma aceitação. Gente, eu lembro que no primeiro bairro de Crato, né, a Vila Gregório, em pouco tempo, nós tínhamos mais de 20 casas recebendo. E aí veio a primeira perseguição. A Igreja Católica mandou os seminaristas visitar as casas que nós estávamos indo para que parassem de receber os estudos. E a partir daí, muitas das casas, a grande maioria, não fechou as portas para o estudo. E desse estudo começou as primeiras reuniões, né? Okay. Onde nós tivemos as 2 primeiras células, foi a célula da árvore. Lembra que era, né? Era a célula da árvore, né? E uma outra casa que abriu. Não vou lembrar aqui agora exatamente quais foram as casas que abriram. Mas cada um levou o seu banquinho. Cada um levou o seu banquinho, era. E começamos os cultos na base, né? Nós chegamos lá em julho, né? Antes de ir pra rua. Nós chegamos lá em julho, começamos os primeiros cultos em agosto, né? Ali meados de agosto. Tivemos 2 cultos na casa, 2 ou 3 cultos na casa. E aí em um quarto culto, não subiu ninguém para a base missionária. E naquele dia eu fui pro quarto, fui reclamar com Deus. O culto estava vazio. Estava vazio. Tava eu, minha esposa, os missionários só. E aí eu não abri o culto. Fui pro quarto reclamar com Deus. Eu falei, Deus, você mandou a gente vir para cá. E aí? Cadê o povo? Cadê o povo? Né? E o Senhor, de uma maneira, naquele dia foi uma maneira bem clara, ele falou assim, e quem disse que eu mandei vocês ficarem dentro de casa? E naquele dia nós descemos a rua com violão, e louvando e cantando. E nós chegamos na Vila Gregório, que era um bairro, né? E nós chegamos cantando e subindo cantando e paramos onde era mais ou menos a célula da árvore, né? Em uma esquina. E quando nós fomos subindo, que nós deparamos, as pessoas começaram a vir com bancos e sentaram nesse lugar.
E começou naquele dia Foi. o culto da rua, e esse culto foi por mais de um ano. Esse culto ficou todos os domingos na rua. Puxa Foi vida. maravilhoso essa experiência. E isso ia agregando pessoas, as pessoas traziam visitantes. Traziam visitantes. E ali era o lugar de reunião. A igreja. Era a igreja. A igreja Era a reunida. igreja. Era a igreja reunida. É. Tinha a identidade dela, né? Aquela identidade. Vinham pessoas de outro bairro, né? Vinham pessoas de outros lugares, né? Para chegar até aquele lugar. Entendi. Leila, vocês reuniam crianças lá também, nesses cultos? E tinha quem ficava com as crianças para fazer o culto com as crianças, tarefas, né, ensinar, louvar. A gente fazia tudo tudo organizado. Mas aí, e muitas delas a gente foi visitar ano passado. Quando que a gente foi ano passado? A última vez que a gente foi pro sertão? Tem um pouco mais de um ano, né? Já estão adolescentes e muitas permanecem no caminho Senhor. do Senhor. Isso é As crianças eram maravilhoso. abertas, muito abertas. receptivas. Muito. Criança, Criança, Jesus né? falou, né? Só não impede elas. É só o nosso papel. Mas elas são super receptivas. Foram e são, né? Uhum. Quais são os desafios que vocês mais se lembram, assim, que vocês enfrentaram em termos de pregação do evangelho, condições climáticas, adaptação com a alimentação? O que você pode lembrar, assim? Não só vocês, mas também a turma que foi com vocês, né? Eu acho que, apesar de ser na mesma nação, o maior desafio foi a questão cultural. Né? Você sai com missionários do Sudeste, né? E chega em um Nordeste, o estilo de vida é bem diferente. Né? Lembro que uma coisa marcante que a gente pensava, as pessoas falam bem assim, né? Vocês vão ter um trabalho social forte, né? Se referindo à doação de cesta básica e tudo, né? Nós ficamos no sertão 3 anos e eu não conto 10 cestas básicas que foram entregues. Assim, 10 cestas básicas na questão de evangelismo, de tudo. Nós fizemos, claro, ajudas, mas não é isso. Estou dizendo uma questão de uma porta se abrir por causa de uma cesta básica. Não foi quase Não nenhum. foi o social, Não. a comida que abriu Não. a porta para o evangelho. Não. Foi a fome de Deus mesmo. A fome de Deus. E, na verdade, foi a gente entrar nas casas nem perguntando se queria oração. A gente veio Nós viemos aquele orar, modelo da visitação de Deus. A gente veio orar. Aquilo é fantástico, né? Meu Deus. E tem algum enfermo e aí Com esse modelo a gente bate na casa. não E tem pergunta. recusa. É muito pouco. Pergunta não, nós dizemos, né? Nós viemos aqui para orar, abençoar sua casa e curar enfermos. Né? E pastor, tivemos muitos enfermos curados, endemoniados, libertos. Gente, o início do trabalho foi muito baseado nisso. Né? Eu lembro de um senhor não, que ele é mais novo do que um homem que tinha tido um acidente de trabalho e ele não tinha perspectiva de voltar a trabalhar. Né? Em pouco tempo ele estava pilotando moto de novo, estava trabalhando de novo. Com a perna, né? Foi um acidente com a perna. Né? Então foi marcante aquilo, né? E tantos outros, né? E tantos outros, assim. Mas, bem, né? Desafio com o clima, como o senhor falou, mas de verdade eu acho que não foi, assim... Algo tão... não. Marcante. Tão marcante, não. Nem com a alimentação também, eu acho que também não foi tão marcante. Então foi a cultura. A cultura, eu creio os que foi. costumes, não é? A maneira de olhar para a mesma situação e pensar diferente. Vocês têm algum exemplo disso? Tanto é que o pessoal do sertão, eles entendiam e se identificavam mais com os missionários que tinham raiz nordestina. Né? E vocês... Tipo o Adriano. Isso, né? Tem o Adriano, a tem a Valéria. Não é? Então, assim, a entrada deles... Da turma antiga são esses. São esses, Eles conseguiam penetrar mais. O Samuel também, num certo aspecto, né? Mas já é mais paulista. paulista. E o SAMU chegou depois, já de um ano depois, né? O SAMU foi com a gente de cara, né? Entendi. Mas a questão do sotaque, né? O jeito faz diferença. Como eles acolhem essa pessoa, né? Também. Legal. E a questão financeira nessa época, como é que foi? Como é que isso aconteceu?
Vocês trabalharam lá? Não. Como foi? Nós até tentamos, né? Eu até tentei. Foi bem engraçado porque eu fui fazer 2 entrevistas ainda, ou 3 entrevistas, eu não lembro ainda. Cheguei em Juazeiro ainda em alguns pontos. Uma clínica. E teve uma clínica, gente, foi muito engraçado porque era a dona da clínica e o marido era dona de um plano de saúde, né? E nós questionamos a ela que aqueles valores praticados não valeria a pena trabalhar. Ela falou, você faz valer a pena, né? Aí eu falei, faz valer a pena? É. Quando você faz tal procedimento, vai puxar 2 outros procedimentos. Eu falei, mas nem sempre esses procedimentos acontecem. Ela falou, você faz acontecer. Então, naquele dia, foi uma resposta de Deus para nós. Eu estou aqui falando, né, da colega e tudo, mas assim, o mais interessante foi que foi uma resposta de Deus. Porque eu entendi, Deus queria a gente para a obra missionária, né? E hoje é bem claro, se a gente tivesse ido trabalhar, o trabalho não teria ido, né? Porque de Crato nós fomos para Grangeiro, Caririaçu e Vem a Ver. Isso na montagem de bases de plantio de igrejas. Chegou uma época que a gente tinha célula nas 4 cidades. 3 delas no Ceará e uma no Rio Grande do Norte. Vem a Ver no Rio Grande do Norte. Não é? Aí no fim de semana a gente rodava um bocado. Vocês chegavam a andar quantos quilômetros por mês, assim, no tempo de alta rodagem, quanto deu, assim? Dava... O pastor chegava perto de 4.000 quilômetros. Por mês. Nos 3 anos, né? Assim, em 2 carros que nós tivemos, né? Nós contabilizamos 150.000 quilômetros. Mas nós tivemos outro carro, nós tivemos o Ford Ka, que ficou nosso no tempo, né? Andamos em carro de outras pessoas. Eu estou dizendo só nos 2, só no Fiesta, nesse 10, nós calculamos 150.000 quilômetros. Então, em 3 anos, foram mais de 150.000 quilômetros rodados, né? Então foi uma missão ambulante também. Missão ambulante. E casamentos, batismos, como é que foi isso? Foi a nossa, assim, o sertão foi o nosso desabrochar ministerial, vamos colocar assim também, né? Que nós somos ungidos pastores. 2014, no meio. Nós somos ungidos pastores de uma igreja que já tinha 4 pastores. Então, batismo, casamento, nada sobrava pra gente, né? Conhecemos isso lá, né? Então, o nosso primeiro batismo foi no sertão, os nossos primeiros casamentos foram no sertão, né? Foi muito gostoso, foi muito bom fazer parte disso, né? E nós aprendemos a ser pastor, né? Assim, de verdade. A pastorear de verdade no sertão, no campo missionário, né? Acho que o nosso DNA pastoral é também missionário, né? Ok. E aí vocês voltaram para São Paulo? Para São Paulo. Estou perguntando porque é importante, o pessoal vai conhecer a trajetória de vocês, né? Para chegar agora nesse novo lançamento. Essa rampa agora que o foguete vai sair de novo, né? Tá ali a bandeira, não é? É verdade. E agora é um tempo de preparo para o Sri Lanka. Fala um pouquinho do Sri Lanka aí, Adriano. Pastor, Sri Lanka é uma nação bem... com características bem peculiares, né? É uma nação onde existe uma mistura de povos e uma mistura de religiões ao mesmo tempo. Olha que interessante essa bandeira. Essa cor maior, né? Esse lilás, né? Meio amarronzado, né? Na bandeira original, representa o povo singalês. Mas, ao mesmo tempo, também representa o budismo, porque o povo singalês ele é budista. E essas 4 folhas, elas representam os 4 fundamentos do budismo. Essa faixa laranja, ela simboliza o povo hindu e a religião hinduísta. No hinduísmo, né? O povo tamil e a religião hinduísta. Eu achei que era o azul. O verde. Não, o verde é o muçulmano. É o muçulmano. Ali é verde, né? Que é o povo muçulmano. O povo muçulmano. Né? Isso também, de uma certa maneira, já dá a proporção de religião do país. Porque essa faixa aí, lilás, amarronzada, é bem maior que as outras duas. Né? Como é que está em termos de percentual hoje no Sri Lanka? Budismo, 70%. O hinduísmo, né, chega ali na casa de... Eles falavam 20, mas em novos dados que a gente está vendo, até com o pastor Márcio que está vindo, na casa de 12%.
E o muçulmano, 8, 10 ali. 70, 12, E 8. 8. Então está Mas falta 90%. 90%. Falta Outro os grande, outro grande foco aí é o catolicismo, que são mais 9%. Uau. Né, na nação. Então sobra 1% para o resto. Pro resto. Meu Deus. É. Entendi. É. E você já, obviamente, deve ter estudado, né, sobre o país e tudo. Qual é a sua impressão? O que você... Até agora você repetiu dados, mas o que está dentro de você sobre o Sri Lanka? Eu creio que ela vai se assemelhar muito com a questão da missão no Nordeste. É um povo que receptivo, pelo que nós já entendemos, é um povo bem receptivo, mas é um povo que ele tem uma definição de Deus própria. Eles acreditam, eles ou passou de geração em geração, ou eles aprenderam, eles têm uma definição de Deus, né? Que precisa ser, né, transformada, porque existe um só Deus, né? Existe uma só verdade, existe um só caminho, né, que nós precisamos. E eu creio que isso vai ser passado, como eu falei que no sertão foi a questão das casas, a questão da convivência, a questão do vida na vida, não um ponto de pregação, não um ponto de estudo, não uma célula. Isso é que vai dar o start. Porque são pessoas que têm uma abertura, as portas estão abertas. Ok. Não é? Então eu creio que não é pregar, é ser Cristo, né? Okay. Não é pregar Cristo, não é pegar um caderninho, pegar uma coisa e falar, olha, Cristo daqui, não. É ser Cristo ao ponto de eles perguntarem, por quê? Por que a sua vida é assim? Ou por que vocês são assim? Ou por que, né? Ou por que vocês estão aqui? Ou por quê? Mas eu creio que isso vai ser construído. Não uma coisa que vai ser, olha, aqui, ó, pá. Né? Entendi. Leila, o que passa na cabeça de uma pessoa que está se preparando esse ano todo para ir para o outro lado do mundo? Conta aí. Eu sonho bastante. Tem bastante sonho, né? Eu falo pra você com lá. Nunca fui pra lá, né? Mas a gente assistiu bastante vídeo. E assim, eu fico imaginando eu no meio desse povo, Adriano, os meninos. E assim, eu fico só sonhando que como vai ser, como a gente pode ganhá-los pro Senhor, né? De que maneira, orando também, pedindo a Deus, Senhor, como que eu vou mostrar o Senhor para eles verem rápido e profundamente o Senhor, né? E assim, orando, esse ano preparando mesmo, estudando inglês, estudando as religiões de lá, mas uma expectativa grande. Que bom, né? Você já pesquisou um pouco sobre alimentação, sobre o estilo de vida, assim? Sim, a alimentação deles, os alimentos bem condimentados. Isso eu acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade, que eu não gosto muito de pimenta. E tudo é apimentado lá. Né? As comidas são bem diferentes, o modo de preparar. Certo. Mas as frutas... A matéria-prima da comida... É bem parecido com o do Nordeste. Olha só. Isso vai ser muito bom. E muito arroz, que é do japonês também. Então, eu tô tranquila com relação a isso, né? Certo. E os costumes deles... Eu vi que eles são bem hospitaleiros, amam estrangeiros, amam também o país deles. Recebem bem estrangeiros? Recebem super bem, super Que bem. ótimo. Muito bom. Mas também eles são super nacionalistas. Olha só. Interessante, então vai né? ser um casamento bem legal. Vai, com certeza. Lá vocês têm notícia de colônia oriental? Como é que é lá? Japoneses, chineses, coreanos? Tem chinês. Tem bastante chinês? Não bastante, mas certo. Sim, dos asiáticos. É mais forte. A colônia chinesa. Os chineses. Entendi. Qual é a principal maneira que o país tem de gerar renda lá? Ou as principais, o que você pode dizer? Olha, ainda é a agricultura, né? A agricultura. Eu tenho um dado, eu não vou saber agora exatamente dizer qual foi a fonte, né? Mas pesquisando, 70% dos empregos são gerados ainda na agricultura. Isso. Arroz, chá, né? Arroz e chá, basicamente, e outras coisas. Mas o grande é arroz e chá. E eles exportam, né? Exportam. O chá, principalmente, né? O arroz, hoje, praticamente, é o consumo do país, né? E outra coisa interessante, indústria têxtil. 20% dos empregos
né, nas grandes cidades estão relacionadas à indústria têxtil. Olha só, É, roupa do Sri Roupa Lanka. do Sri Lanka. Também para exportação ou só Também consumo para exportação. Também para E exportação. tem algum tipo de tecido especial? Eles trabalham Não. com seda, linho, alguma coisa assim? Pode não? até trabalhar, mas a questão da indústria é o tudo mesmo, é a camiseta mesmo, né? E a calça jeans, né? Nós fizemos tipo levantamentos, calça jeans lá, e tipo calça jeans R$70, R$80, camiseta R$25, R$30. Então, assim. Que legal. Quando eu fui para Moçambique, eu me informei antes de ir lá também que Moçambique é um dos grandes exportadores de frutos do mar para a Europa. Uma das grandes fontes de riqueza de Moçambique é a costa em que eles conseguem, principalmente camarão. Lá tem um tipo de camarão que chama camarão tigre, é bem grande, né? O Sri Lanka tem também esse tipo de exportação? Eles exportam alguma coisa assim? Ou você não tem notícia ou não? Exportam, mas não é assim. Por exemplo, já falamos aqui de 90% sem ter de empregos, Entendi, né? é. Então não é. Não é. Mas por quê? Porque a carne no país é muito cara, né? Vermelha. Então, a carne vermelha. Então, o peixe e o camarão acaba sendo consumo interno. Ok. O que a gente viu lá, assim... Caranguejo. É, caranguejo para exportação. Eles chamam de... Como é o nome? King Crab, não é? Mas eles dão outro nome. Crabzilla. Crabzilla. É um caranguejo que eles Tipo pegam de com as Godzilla, duas mãos, Crabzilla. assim, ó. Enorme. Esse, pelo que eu entendi, assim, não é um site oficial, é uma notícia que eu vi. Sim. Esse sim é uma coisa para exportação. Restaurantes europeus pegam esse caranguejo e levam para consumo. Entendi. Ok. Então é bem, nesse aspecto está bem concentrada a renda do país, né? Agricultura, indústria têxtil E outras 90%, coisas, né? e outras coisas, né? Entendi. Eu entendi que eles montam alguns tipos de eletrônicos também no país. Agora, todo o resto do país, ele importa. Então, o país não tem uma fábrica de carro, é tudo importado, O que, né? que é caro e o que, que é barato lá, assim? 2 itens de cada, assim. Carro é caro. Carro é caro. Carro é uma coisa meio que fora do... Caro. Meio fora de qualquer comparação, né? Certo. Comida. Então, por exemplo, A carne. o arroz, o peixe, o camarão, as frutas, né? Gente, frutas como jaca, como manga, como rambutã, como fruta pão. banana, São coisas que manga. tem aqui no Brasil, no Nordeste, lá também tem barato. Agora, em compensação, a carne é muito cara. A carne vermelha chega a mais de R$100, né? 100 e tantos reais o quilo. Uau. Né? Então é bem caro isso. Entendi. Mas aquela questão básica ali Eletrodomésticos, assim, você tem informação? É caro, é barato? é caro, mas não é nada anormal. Fogão é caro. Né? Um fogão é o mesmo preço de uma geladeira, pra você ter noção. Lá. Um fogão de 4 bocas, com um forno simples, é o mesmo preço de uma geladeira Uns de 5 mil 300 e reais, tantos mais ou menos. litros, duplex. Tá? Caro. Entendi. É bem interessante algumas coisas assim. Não Estranho. Entendi. E escola para adolescentes, né? Que vocês têm 2. Como é que funciona isso? Pastor, no nosso caso, a gente tem estudado, os meninos vão... um vai ficar faltando 1 ano para terminar e o outro 2 anos para terminar no Brasil, O né? ensino, Médio. O que é que nós estamos pensando? Em uma educação à distância, que no caso aí no Brasil ainda não existe Certificado. um homeschool, não existe ainda isso. Mas existe, sim, escolas que você consegue, A eles grade. vão conseguir estudar, pegar a grade e estudar, mas quando eles fizerem 18 anos, eles vêm para o Brasil e prestam a prova concluindo o 2º grau. Então eu creio que nós vamos fazer assim. Ok. Uma escola que não vai ser assim, uma escola internacional, como eles chamam, né? Nós pesquisamos algumas, mas é bem inviável. É coisa de R$2.500, R$3.000 por mês. Por aluno. Por aluno, para estudar em um colégio desse internacional. Entendi. Mas bem... tem alguns colégios internacionais lá. Tem? Tem. Ok. A ideia de vocês é, começo de 2024, Tchau. pegar o avião... E chega. Sri Lanka. Adiós, amigo. Não é? A ideia é morar na capital, na Colombo? Na capital, em Colombo. Ou Grande Colombo, né? Certo. Isso aí é bacana para quem está vendo, né, assistindo a gente, entender como é que se programa, né, o que acontece numa programação
para ir para uma nação diferente, né? Você já fez a conta? Quantos quilômetros dá daqui no Sri Lanka, assim? Você já olhou? Ai, 12 mil, 10 mil, 12 mil. Eu fiz, mas eu, sinceramente, eu posso estar chutando aqui, mas eu já vi isso. É longe, Não é? né? É longe. É longe. É longe, né? Geralmente a rota é Europa e Europa, Sri Lanka. Sri Lanka, é. Certo. É a rota mais comum, né? Ok. Mas também aquela região de Arábia Oriente Saudita, Médio, né? é. Oriente Médio ali, né? Também tem uma rota por ali. Entendi. Né? Ok. Muito bem. A maneira como vocês estão encarando essa mudança, ela é definitiva? Vocês pretendem voltar? O que passa na cabeça de vocês? É de lá para o céu? Como é que é isso no coração de vocês? Se eu falar aqui que a gente volta, o pastor Jair Rodrigues pega eu depois, né? Na esquina, se ele ver esse vídeo, né? Jesus está voltando, então a gente fica por lá, de lá nós vamos, né, encontrar com o Senhor Jesus, né? Mas... Passagem só de ida. Passagem só de ida, né? Mas eu acho que passa tanta coisa na cabeça da gente, É. né? Sinceramente, eu não sei. Não sei, assim. Né? Estamos abertos, estamos, né? Para ir É. ficar para sempre, É, ou né? para ir voltar, aí tanto faz. Amém. É. Amém. Amém. A última pergunta que eu queria fazer, uma curiosidade que eu tenho, você pesquisou como é que o país está classificado? Aqui no Brasil a gente tem uma classificação, IDH, não é? Que mostra as cidades, os municípios, como é que ele está em termos de desenvolvimento. Você tem alguma pesquisa sobre isso? O Sri Lanka é um país desenvolvido, em desenvolvimento? Como é que ele está? Pastor, o Sri Lanka, ele já foi, lá atrás, como eu vou dizer assim, uma menina dos olhos de Deus na questão econômica e tudo, mas existiu uma guerra civil no país. Você lembra exatamente a data, amor? Eu sei que acabou em 2009, mas foram 26 anos, 20 e poucos anos de guerra civil. Esses anos de guerra civil acabou muito, estabilizou muito a nação, né? Então, para você ter noção... Deteriorou, né? Pra você ter noção, no Brasil cabe 129,7 Sri Lankas. Uau! Né? Na Bahia, Geograficamente. a Bahia, né, em termos de tamanho, dentro da Bahia cabe 8 Sri Lankas, 6,7. E o Sri Lanka já foi o maior produtor de chá do mundo. Maior exportador. Maior exportador de chá do mundo. Então, assim... Era rico, né? Era um país rico, muito rico. Então, você fala assim, então o IDH lá é horrível. Não, não é horrível. Sabe por quê? Aí tem algumas coisas que ajudam. Por exemplo, a educação. Eles investem muito em educação. É a melhor do sul da Ásia. Lá? E uma das melhores da Ásia inteira. 90% da população é alfabetizada. Uau! Isso é um dado Muito excelente. bom. Então puxa o DH para cima. Entendi. Você Pelo entendeu? que a gente viu também, a saúde também é melhor do que do Brasil, né? Do que Alguns... Não posso dizer que é melhor do que o Não Brasil, melhor, porque o mas nosso sistema único de saúde também é bom. é bom, assim, né? Pelo que eu entendi, a saúde lá é boa, mas é uma saúde mais privada. Mas também não é exorbitante os valores, né? Não são exorbitantes os valores. Então o IDH de lá é de um país em desenvolvimento. Entendi. Ok. Muito bom, gente. Que bom a gente ter esse papo. né? Vai ficar aí registrado para quem quiser ir para o Sri Lanka. Com certeza. Convida o povo aí para quem quer ir para o Sri Lanka. É aonde? É cá? Aqui, ó. Quem quer ir para o Sri Lanka, venha. Se você falar assim, não estou preparado para ir morar, oferte suas férias, oferte dias, oferte um momento de sua vida e venha, né, fazer parte dessa missão, venha fazer parte, né, do fazer discípulos, do ir de fazer discípulos do Senhor. Venha desfrutar da gente, desse tempo maravilhoso que vai ser ali. Vamos junto, que essa nação conhece muito pouco Jesus, muita gente para a gente alcançar. De cada 10 pessoas, uma só. Menos de uma. Menos né? de uma. De cada 1.000 pessoas, menos de uma. De cada 100 mil então pessoas é um campo uma. aberto, né? Jesus não foi anunciado Jesus ainda não foi nessa anunciado. geração, né? Jesus ainda não foi anunciado no Sri Lanka. Que o Senhor junte mais pessoas, reúna mais Amém. filhos e irmãos nossos para alcançar aquela nação, né? Amém. Amém. Muito bom. Deus abençoe, gente. Valeu. Obrigada. Tchau.